Vamos continuar a nossa jornada pela carta de Paulo aos Colossenses. Hoje, como eu prometi a vocês, nós vamos ter uma pequena reflexão em Cristologia, envolvendo a matéria de Cristologia, porque esse pedaço, esse trecho, que vai dos versículos 15 até o 20, que é provavelmente, Robson, o que eu vou utilizar esse mês de março, esse trecho ele tem um profundo e um denso conteúdo cristológico. Isso é muito importante para nós. Por quê? Não sei, os casados aqui sabem que quanto melhor conhecem a sua esposa, melhor a tratam, melhor se relaciona com ela, e vice-versa. Então eu creio, e com o Senhor é assim, quanto melhor nós conhecemos o nosso Senhor, o que Ele é, as suas obras, o que Ele requer de nós, nós iremos servi-lo melhor e nos relacionar com Ele de modo melhor. E antes de entrar propriamente no texto, eu quero que vocês estejam comigo e atentos, porque eu preciso fazer algumas ressalvas, alguns lembretes e apresentar alguns conceitos aqui que podem parecer meramente teológicos. Isso aí não tem relevância nenhuma. Mas nós sabemos que tudo que advém da palavra tem aplicação prática para a nossa vida, e é o que eu disse, não é um conhecimento que deve ficar somente aqui na nossa mente, nas informações, mas deve se expressar, deve caminhar para os nossos membros e fazer com que nós obedeçamos o Senhor com mais prontidão, com mais zelo, com mais frequência e evitemos pecados. Então tudo isso serve para isso. Então estejam atentos ao que será exposto aqui, antes mesmo até da explicação do texto. Não sei se vocês lembram da introdução à carta, mas todo o sermão aqui, seja meu, seja do Robson, nós relembramos o quê? A heresia de Colossos. Por quê, gente? Porque esse era o problema que Paulo estava enfrentando lá. Nós não podemos fugir, nós não podemos dar a nossa interpretação, o nosso sentido ao texto. Não podemos fazer isso. Nós podemos dar aplicação prática para os dias de hoje, mas nós devemos encontrar a intenção autoral do texto. E se Paulo estava enfrentando a heresia de Colossos, nós devemos ter esse pano de fundo em mente e saber o que ele quis enfrentar, as armas que ele estava utilizando, os ataques que ele realizou, aonde ele estava realizando esse ataque, de que maneira, para poder entender melhor o sentido do texto. Extrair o suco da laranja e degustar bem, não invenções na nossa cabeça. Cadê meu slide, Robson? Você está esperando? Pode colocar todos aí. A heresia de Colossos era, como nós mencionamos, era formada por essa tríade aí. O misticismo grego, o gnosticismo, o proto-gnosticismo e o judaísmo inerente. Lembra, os irmãos, o cristianismo era muito recente, era uma ideia recente. Não adianta, o que nós temos hoje, cremos piamente como verdade, era bem diferente na época. O cristianismo tinha poucos anos. E todas essas ideias eram mais antigas que o cristianismo. Então, as pessoas recebiam o Evangelho e colocavam ali certas impressões do que já era antigo. Colocavam ali certas práticas do que já era antigo. Tentando adaptar. Vamos abraçar o Evangelho, nós vamos manter aqui as regras do judaísmo. Vamos abraçar o Evangelho, nós vamos ter aqui alguns conceitos do misticismo grego, dos deuses gregos. Vamos fazer essa mescla. Era muito normal isso. Era muito comum naquela época. Só que não era correto. Nunca será. O que nós temos aqui, a palavra de Deus, o cânone, eles não tinham isso. O Evangelho era muito recente. Então, o Paulo, não só em Colossenses, mas praticamente em todas as suas cartas, ele teve que lidar com um problema estranho à doutrina, à sã doutrina. Um problema alheio à sã doutrina.
Então, algo que vinha de coisas antigas, exceto o gnosticismo que nasceu, há quem diga que nasceu por causa do cristianismo, em resposta ao cristianismo. Mas nós temos aí todas essas ideias, e essas ideias Paulo vai enfrentar na carta aos Colossenses. Não necessariamente no versículo que estudaremos hoje, mas ele vai enfrentar essas ideias ao longo de toda a carta aos Colossenses. Politeísmo grego, panteão, os deuses, Zeus, e Zeus foi criado pelos... Vejam como é importante isso. Ele vai falar acerca de Jesus. Nós vamos falar isso. Jesus é um ser não criado. Lá no panteão grego existiam deuses criados. Existiam deuses superiores e deuses inferiores. É o politeísmo. Ele vai enfrentar isso na carta aos Colossenses. A gnosis é aquele velho conhecimento especial que você tem que alcançar. O objetivo de vida do gnóstico é alcançar esse conhecimento e assim fazer dele um ser superior. O pleroma é uma palavra que o apóstolo Paulo vai usar 2 vezes na carta aos Colossenses, e com um propósito específico de atacar essa ideia do misticismo, gnosticismo também, que eles utilizavam essa palavra, porque o pleroma era onde habitavam a plenitude da divindade, era de onde emanavam todas a criação, todas as bênçãos. Era algo místico. Nós entendemos que é essas ideias vagantes. O pleroma era esse lugar, enfim, tem toda uma mitologia, toda uma construção. A Sofia estava junto do pleroma na construção do universo, e eles se romperam e deram a origem ao demiurgo, que é o cérebro. Enfim, vocês estão fazendo uma cara assim, mas é isso. É isso. O misticismo, o gnosticismo era isso, mas as pessoas criam nisso, criam piamente e viviam suas vidas baseadas nessa crença. E o apóstolo Paulo vai enfrentar isso. Tem um texto que fala: a plenitude da divindade está em Cristo. E ele usa esse termo, pleroma. Já os leitores originais olham para isso. O pleroma é Cristo, não tem nada a ver com o que nós estamos acreditando. Os íons é essa emanação do divino. Nós sabia que você tem uma chama divina dentro de você? Um íon, uma emanação, você tem que desenvolver isso. Já viu essa história? Você tem potencial, você tem que desenvolver seu potencial. Isso vem de uma ideia agnóstica. Desenvolvimento de algo dentro de você. E os hindus creem nisso. O gnosticismo é muito forte lá na Índia. Você tem que desenvolver a sua divindade. Isso já é antigo. Isso estava lá em Colossos. O dualismo, isso aqui também é muito confrontado, muito batido por Paulo. Matéria versus espírito. O que é ruim é a matéria. Então você não precisa cuidar do seu corpo. A matéria ela é ruim. Isso é tão importante que isso deu luz a uma heresia da igreja antiga, da igreja primitiva, que chamava arianismo. O Ario era um teólogo da época. Eles não tinham ainda todos o Novo Testamento compilado, tal, mas ele tinha a intenção de mostrar. Ele acabou criando uma heresia baseada nessa ideia de que a matéria é má, então Jesus não poderia ter matéria. Então Jesus era uma emanação, Jesus era um espírito que perambulava. E o ebionismo também acreditava nisso, o docetismo acreditava nisso, que Jesus não podia ter matéria porque a matéria é má, a matéria é corrompida. Então Jesus não poderia ter um corpo físico, apesar de ser visível. Verso do Espírito. O Espírito é bom, isso que nós devemos crer. O dualismo gerava essas duas vertentes que aconteciam no judaísmo, inclusive. A libertinagem, vocês conhecem os saduceus, os fariseus, e existia uma vertente também do judaísmo que chamava os essênios. Então, se você colocar em termos de moralidade, os saduceus não criam na ressurreição do corpo.
Então você fazia com o corpo o que você quisesse. Então a moralidade deles era baixíssima. A perversidade deles era baixíssima. Não tem, o corpo vai acabar, acabou aqui, baseado nessa ideia de que a matéria é nada. Então faz com o corpo o que você bem entender. Que não vai ter problemas no futuro, no eterno. Existiam os fariseus já tinham uma moralidade mais equilibrada, criam na ressurreição dos mortos, mas seguiam uma série de regras, então era alguma um pouco mais equilibrado. E tinha os essênios, irmãos, a moralidade deles era elevadíssima. Não estou falando que é certo, mas eles pensavam assim, já que é matéria, o espírito é bom, nós vamos tratar de evoluir o espírito através do ascetismo, ou asceticismo, que é a moralidade, não se contaminar com perversões, com pecados de qualquer ordem. E eles chegavam a morrer, inclusive, os essênios, porque eles tinham uma conduta de comida, por exemplo, que só pessoas específicas, purificadas, poderiam fazer o alimento deles. E se não tinha essa pessoa, eles não comiam. Chegavam a morrer por causa disso. Enfim, tudo isso é enfrentado pelo apóstolo Paulo na carta aos Colossenses. E nós precisamos ter essas ideias em mente para saber o que o apóstolo Paulo está atacando nesse versículo ou naquele. Abra sua Bíblia já e deixe aberto em Colossenses 1. Nós vamos ler o texto do versículo 15 ao versículo 20, mas vamos só nos debruçar sobre o versículo 15 hoje. Um profundo conteúdo teológico no versículo 15, e nós vamos estudá-lo, mas vamos contextualizar ainda até o versículo 20. Veja aí, Colossenses 1:15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas terá primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Eu formulei aí, como de praxe, uma frase que vai servir como mensagem central para todo esse trecho que nós lemos, do 15 ao 20. Jesus Cristo é Deus e tem a preeminência sobre tudo. Vejam aí se vocês concordam com essa mensagem central. Olhem para o texto. É isso que nós devemos avaliar, o que está sendo dito aqui, o que está sendo colocado ali, se bate com o que o texto está dizendo. Jesus Cristo é Deus e tem a preeminência sobre tudo, a supremacia. Alguns teólogos usam esse termo, supremacia. Algumas versões, eu não sei se é a NVI, no versículo 18, usa o termo para em todas as coisas ter a supremacia. A NVI está assim? Tá. Sim. Supremacia, né? São sinônimos, primazia, preeminência, supremacia, são sinônimos. Ou seja, Jesus é Senhor de tudo, porque Ele é Deus. Paulo quer mostrar a divindade de Cristo nesse trecho e mostrar que, sendo Deus, Ele é Senhor de tudo. E eu dividi aqui duas áreas em que Paulo chama a nossa atenção, mostrando que Jesus é Senhor, que Jesus é Deus e tem a primazia. São duas áreas. Do versículo 15 ao versículo 17, o Senhor Jesus tem a primazia, a preeminência sobre a criação. Sobre a criação. O apóstolo Paulo vai utilizar esse texto para acabar com todas essas ideias místicas e gnósticas de emanações e pleroma, mostrando que o que é criado é bom e Jesus é o Senhor disso. Jesus é Deus, Jesus criou isso.
Paulo quer atacar isso e mostrar dos versículos 15 a 17. Jesus é Senhor sobre a criação. E dos versículos 18 ao versículo 20, Paulo vai mostrar que Jesus tem a preeminência sobre a nova criação, ou a redenção. Nós somos a nova criação, somos feitos novas criaturas. Então, Paulo também vai mostrar que ele vem falando do Evangelho já desde o versículo 3, vai falar que Jesus é o Senhor sobre a nova criação, sobre a redenção dos perdidos. Eu não sei como está na sua Bíblia aí, mas em algumas Bíblias, esse trecho destacado, ele está recuado, ele está diferente. Eu não sei como é que está na Bíblia de vocês. Aqui na MacArthur, na RA, não está colocado assim, mas na minha NVI está. Quem está com esse trecho separado? Como se fosse uma citação. Não? Não, menos mal. Não preciso explicar isso. Não, na verdade, os comentaristas dizem que isso, eles chamam desse trecho um hino. É um hino cristológico, em que Paulo pegou o formato desse hino e inseriu verdades cristológicas com esse objetivo que nós já ressaltamos, e por isso que está colocado. No grego não existia isso. No grego não existia nem espaço. Então não existia vírgula, não existia parágrafo, põe os dois dedinhos aqui, parágrafo, não existia isso, era tudo contínuo. Mas alguns comentaristas mostram e chamam esse trecho de um hino cristológico. Nós vamos ver, portanto, somente o versículo 15 hoje. É um denso conteúdo teológico que nós não podemos perder de vista, porque isso vai ter aplicações para a nossa vida diretamente. Vejam aí o versículo 15, está escrito assim: este é a imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem, ele vem falando de Jesus desde o versículo 13 e diz que este é a imagem, Jesus é a imagem do Deus invisível. A Aline deixou uma nota com você, Matheus? O conceito de imagem para o judeu e para aquele contexto, ele envolve duas nuances. A imagem, primeira nuance, ela faz a representação do original, do objeto. Para nós, hoje, imagem é algo muito comum. Nós vemos imagem na televisão, vemos imagem na arte, vemos imagem tudo quanto é. Mas naquela época não era tão simples assim, a representação. Era só através de escultura ou pinturas, então era algo mais difícil. Hoje, para nós, é muito comum. Então, quando Paulo usa esse termo, ele quer ressaltar na mente dos leitores originais essa nuance. Jesus é a representação de Deus. Eu trouxe aqui mais ou menos essa ideia aqui. Aqui é uma nota de 5 pounds, ou 5 libras esterlinas. Eu nunca tinha visto uma nota dessa. Na verdade, essa nota nem é minha. É de um rapaz que foi lá para a Inglaterra e me emprestou. Então está aqui a imagem em todas as notas de libras esterlinas tem a imagem da Rainha Elizabeth. Porque ela está novinha ainda, né? Acho que era bom dar uma atualizada atualizada na imagem dela. E aqui atrás tem a imagem de outras pessoas. Acho que na de 10 pounds tem a imagem de Jane Austen. O pessoal que lê aí literatura, Orgulho e Preconceito, minha esposa adora esse livro. A imagem da Jane Austen, essa aqui eu não sei quem é. Mas enfim, aqui tem a imagem da rainha. É uma representação da rainha da Inglaterra? Sim ou não? É a rainha da Inglaterra? É você, rainha? É ou não é? Não é a rainha da Inglaterra em toda a sua essência, é uma representação da rainha da Inglaterra. E antigamente existia, vocês veem Jesus falando acerca de impostos, ele pega a moeda e pergunta aos discípulos: de quem é essa imagem que está aqui nessa moeda? É de César. Era uma representação
de César. Só que a nuance, depois quem quiser ver 5 pounds aí, eu cobro os R$5. Só que a nuance para o judeu não permanecia só aí, não era uma representação gráfica do objeto, do original, não era só isso. A nuance também aludia à manifestação da própria coisa, do próprio objeto. Lembram do bezerro de ouro de Israel? Eles criam, e essa ideia existe até hoje, eles criam que Deus era aquele bezerro, não como os católicos dizem hoje, que só veneram a imagem, não. Eles criam que o Deus era aquele bezerro, aquele ícone, e o termo usado aqui, para a palavra imagem, deu origem ao nosso termo ícone. Então eles criam, era a representação de Deus, mas era a manifestação de Deus, aquele bezerro de ouro. É a mesma ideia que Deus quer evitar, Deus quer proibir nos 10 mandamentos. Não farás para ti imagem de escultura, representando Deus. Não pode fazer, não pode. Nada pode representar Deus, nada pode ser a manifestação de Deus aqui. Nada. Essa era a mesma ideia. Então o judeu olhava para Jesus, é a imagem do Deus invisível. O que ele lembrava dessas coisas? Então Jesus é a imagem do Deus invisível. Então Jesus é Deus. Assim como eles fizeram e criaram aquele bezerro de ouro, Jesus, corretamente, é Deus, porque Ele é a representação e a manifestação de Deus. Vejam esse ensinamento em 2 Coríntios 4, abra sua Bíblia aí, 2 Coríntios 4, 4. Quem achou pode ler bem alto, 2 Coríntios 4, 4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Hebreus 1, 3. Quem achou pode ler, Hebreus 1, 3. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Bom, o que nos interessa é a primeira parte. Jesus é a expressão exata de Deus. Logo, Jesus é Deus. Paulo quer enfatizar essa ideia, que Jesus é Deus. E o outro termo utilizado por Paulo aqui, e não é sem propósito, mostrando que Jesus é a manifestação, Jesus é a imagem do Deus invisível. A invisibilidade de Deus parece ser algo comum. Na verdade, do Deus verdadeiro é algo enfatizado desde os primeiros versículos da Bíblia. Mas parece ser algo comum das religiões que as deidades sejam invisíveis. Não se pode ver a deidade, porque são seres superiores que nós não podemos contemplar. E essa parece ser uma ideia comum de todas as religiões, a grande parte delas. Mas Paulo vai enfrentar e dizer que Jesus é Deus. Ele já disse que Jesus é Deus, mas Jesus é visível. Nós podemos ver Deus em Jesus. Isso é, para o gnóstico, para o judeu da época, isso é, como os jovens fazem, blow your mind. Abre a cabeça e, cara, que ideia é essa? Sabe, já se viu diante de uma ideia? No, Jesus é a imagem do Deus invisível, mas Jesus se fez homem. Nós vimos Jesus. Há poucos anos ele morreu. Jesus é Deus e nós vemos Deus por meio de Jesus. É isso que Paulo está enfrentando. É isso que Paulo está dizendo. A deidade se fez visível
em Jesus. Deus se fez visível em Jesus. Logo, Jesus, a deidade não é uma emanação, o pleiron, os íons, é aquela ideia do panteão grego que ficava lá distante. Não. Deus se fez homem e habitou entre nós. Essa é a ideia que Paulo quer transmitir ao utilizar esse termo, que Jesus é a imagem do Deus invisível. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo 2, muito interessante também esse texto. Ele vai falar da invisibilidade de Deus. 1 Timóteo 2, 5. Quanto a um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não dá tempo de explicar esse texto aqui, mas esse jogo de palavras, homem, Deus, tem um propósito fantástico. Bom dia. Tem um propósito fantástico de mostrar essa relação do Deus invisível com o homem visível. Jesus se fez homem visível e é Deus invisível. Irmãos, isso para nós pode parecer, nossa, que você está chovendo no molhado. Vamos continuar? Mas isso é muito importante para a gente entender o texto em seu creme, seu cerne. Porque os leitores originais olhavam para isso. Uau! Isso muda a minha vida. Isso transforma o meu jeito de ver as coisas e de agir. Isso é muito importante. Eu vou apresentar algumas aplicações baseadas nisso no final. Mas nós temos que, assim como eles, ter olhar maravilhados para o texto. Jesus, Deus, Jesus se fez Deus, Jesus é Deus, se fez homem para que o Deus invisível fosse visível, se tornasse visível a nós. Muito bem, esse foi o primeiro texto, o primeiro trecho do versículo. Volte para Colossenses, e o segundo trecho, segunda frase aí do versículo 15, é que ele é o primogênito de toda a criação. Esse texto aqui, ele é utilizado por algumas seitas, dizendo que Jesus é um ser criado. Está escrito aí, não está escrito aí? Se ele é primogênito, ele é o primeiro. E o primogênito é o primeiro filho. Quem teve filho aqui sabe, é o primogênito, nasceu. Essa ideia de nascimento. Primogenitura é porque alguém nasceu. Os testemunhos de Jeová utilizam esse texto para dizer que Jesus é um ser inferior a Deus, logo ele não é Deus. Porque está escrito aqui, olha, é o primogênito da criação. Então Jesus foi criado. Jesus foi criado. Eles sustentam isso. E várias outras seitas. O arianismo utilizou esse texto também para falar que Jesus era um ser inferior a Deus. Era o primeiro. Jesus é superior à criação, mas é inferior a Deus. A primeira parte do texto já interrompe esse pensamento. Mas o que Paulo quer dizer aqui com primogênito de toda a criação, e eu peço que vocês já abram a Bíblia em Hebreus 12 para entender isso. O apóstolo Paulo, ele não estava, Hebreus 12, ele não estava evocando aqui a questão de nascimento ou de criação. Não era isso. Os irmãos lembram da história de Esaú e Jacó, não lembram? O que Jacó comprou de Esaú? A primogenitura. Eu também nunca entendi direito esse negócio. Como é que comprou a primogenitura? O cara nasceu primeiro, não tem como comprar isso. Agora eu que nasci primeiro, Jacó, eu que nasci. Tudo bem que eles eram gêmeos, né? Jacó nasceu ali agarrado no pé de Esaú, mas agora a gente inverteu, que vamos assinar um documento que não é isso. Eu sempre tive dificuldade, comprou a primogenitura. Na cultura judaica, a primogenitura ela estava ligada diretamente ao direito de herança. Ao primogênito era dado a herança, todos os bens, grande parte dos bens do pai.
Então, não é à toa que vocês veem no decorrer da história de Esaú e Jacó, Jacó não recebeu só a bênção, era outra coisa que eu também não entendia. Peraí, Jacó, na sua artimanha, foi lá e comprou de Esaú a primogenitura. Ó, tá aqui, ó, pratão de lentilha aqui, ó, você que tá faminto, então peraí, não vai me dar a tua primogenitura. Aí vai lá, recebe a bênção de Isaac e vai embora. Que raio essa bênção era tão importante? Não era só a bênção. Não era só a bênção. Ele recebia direito de herança do pai. Então, Jacó não estava pensando só nas coisas espirituais, ele criou a bênção do pai. Ele estava pensando... Vejam aí em Hebreus 12:16. Hebreus 12:16. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Direitos de herança como filho mais velho. Isso é que Paulo está evocando ao utilizar o termo primogênito de toda a criação. Ou seja, Jesus tinha o direito de herança sobre toda a criação. Toda ela. Jesus será e é dono de tudo que foi criado. Jesus tem a primazia sobre tudo que foi criado. Essa heresia, o arianismo, essa ideia de que Jesus é um ser criado, foi rechaçado pelo Concílio de Nicéia, justamente baseado nessa interpretação, que primogenitura aqui não se trata de nascimento primeiro ou de criação primeiro, de primeiro criado, não. Mas que Jesus tinha o direito de herança, ele recebia a criação como herança. Eu vou pedir para que vocês abram Hebreus 1:8. Hebreus 1:8. Para mostrar que Jesus não é um ser criado. Isso estava longe do ensino de Paulo e do ensino do Novo Testamento. Hebreus 1:8. Quem achou pode ler. Mas o Filho diz: Teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Falando de Jesus, o seu reino, o trono do Filho é para sempre. Então Jesus é Deus. Romanos 9:5. Romanos 9:5. Quem achou pode ler. Deles são os patriarcas, e também deles descende Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. O qual é sobre todos, Deus bendito. Jesus é sobre todos e é Deus bendito. Essa heresia é facilmente rechaçada pelos textos bíblicos, mas note, agora volte para Hebreus, e note essa questão da primazia, da primogenitura de toda a criação, explicada nesse texto, Hebreus 1:2. Isso é o que o apóstolo Paulo quer dizer quando ele diz primogênito da criação. Hebreus 1:2. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Esse é o sentido desse trecho. O primogênito de toda a criação vai rechaçar as ideias gnósticas, as ideias místicas, de que a criação é má, de que as emanações, Deus criou o universo através de emanações. O próximo versículo vai falar sobre o papel de Jesus na criação. Então nós temos que olhar e entender que Paulo estava enfrentando essas questões e utilizou esses termos com propósitos definidos. Então, primogênito aqui, sempre que você se
se ver diante de um testemunho de Jeová, ele vai citar esse texto. Pergunta para ele acerca de Jesus. Jesus é Deus? Ele vai citar esse texto. Aí você explica para ele. Os Hebreus 1:2 explica para ele. Primogênito aqui não é que é o primeiro ser criado, não. Ele é herdeiro, ele tem o direito de herança sobre toda a criação. Ele é o dono, ele é o Senhor de toda a criação. Então o texto se divide nessas duas partes. Ele é a imagem do Deus invisível, mostrando que Jesus é Deus, que Jesus se fez homem para tornar Deus visível, e primogênito de toda a criação. Ele é herdeiro de tudo que foi criado. E o que isso tem a ver com a gente? O que isso muda na minha segunda-feira? Eu elaborei duas aplicações para nós. Pode pôr aí. Nós temos tempo, nós vamos ler os textos. Assim como Jesus é a plena representação e manifestação de Deus, vejam duas nuances da imagem para o judeu. Por meio dele, nós, os crentes, revelamos a imagem do Criador. Volte aí para Colossenses, se você não voltou ainda. Ele usa o termo imagem novamente no livro. Colossenses 3:10, quem achou pode ler. Um de cada vez. E se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Leu o 9 para contextualizar. 9 e 10. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. A imagem do Criador. Nós, está falando do novo homem, em contraste com o velho homem, nós devemos nos revestir segundo a imagem daquele que nos criou. As pessoas têm que observar a manifestação de Deus quando olharem para nós. Elas têm que ver Deus em nós. Quando olharem para você, todas as suas nuances, com a gordurinha abdominal localizada, aquela calvície, aquele cabelo branco, tem que ver no seu caráter a expressão de Deus, por meio do Filho, por meio do caráter do Filho. As pessoas têm que olhar para você e ver Deus. Abra aí Romanos 8:29. Romanos 8:29. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Jesus se fez Deus visível para que nós sejamos como Ele. Para que Deus se torne visível também em nós. Não que sejamos deuses, não é isso. Mas que o caráter do Filho seja aperfeiçoado em nós. E as pessoas possam ver o Deus visível em nós. O Deus visível, Jesus Cristo, em nós. Essa é a nossa responsabilidade e obrigação. Através de um processo diário e constante, devemos nos emoldurar à imagem de Cristo. Segundo aos Coríntios 3, versículo 18. Vou falar desse processo. Segundo aos Coríntios 3:18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Esse é o processo de glória em glória. Somos transformados à imagem do Senhor. Essa é a sua responsabilidade, é a nossa responsabilidade. Nós não podemos vacilar nisso, nós não podemos manchar a imagem do Senhor que nos foi outorgada. Nós não podemos manchar com pecados, com palavras malditas, palavras mal colocadas, com ações contrárias ao caráter do Senhor. Nós não podemos. Esse processo deve ser contínuo e constante. Nós devemos
fazendo uma cirurgia plástica no nosso caráter, para que sejamos mais parecidos com a imagem do Senhor. E segunda aplicação, Jesus tem privilégios de herança sobre toda a criação. E nós, tal como Ele, e por meio dele, também teremos nossa herança. Abra aí 1 Pedro 1. 1 Pedro 1. Quem achou pode ler. 1 Pedro 1, 3 e 4. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, reservada nos céus para nós. Mediante a ressurreição de Cristo, nós temos uma herança. Eu não sei aqui quem já recebeu alguma herança, eu tenho a expectativa de receber alguma herança, mas dá uma modificada na cabeça, né? Se a gente, no modo de viver, se a gente tem uma esperança de receber algo. Na verdade, a nossa herança, nós não sabemos exatamente o que é, mas existem algumas dicas aí, algumas evidências de que seremos governadores da terra, de que poderemos receber uma palavra do Senhor como herança, mas essa herança está nos reservada. A vida eterna já é uma herança. Então já muda um pouco a nossa mente saber que receberemos algo no futuro. Isso muda nosso modo de viver hoje. E na verdade, esses textos de Tito e Hebreus dizem como nós devemos viver, como nós devemos agir baseados na esperança de recebimento de herança. Abra a sua Bíblia em Tito 3, 7 a 8. Diante dessa certeza de que receberemos uma herança, dessa esperança, devemos nos empenhar na prática de boas obras. Tito 3, 7 e 8. Quem achou pode ler. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, que quero que no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Ele vem de um contexto falando acerca da salvação, do que foi feito, do que está sendo feito em nossa vida e da nossa herança, no versículo 7, a esperança de vida eterna. E aí ele afirma, fiel esta palavra, um contexto só. O que eu faço com isso? O que eu faço com o lavar regenerador do Espírito, que me lavou, que me salvou, a certeza da esperança de vida? O que eu faço com isso? Ele diz no versículo 8, confiadamente para os que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras. Eu faço boas obras com essa esperança, com essa certeza. Eu obedeço a Deus e faço boas obras. E por fim, Hebreus 6, 12. Hebreus 6, 12. Vamos terminar com a leitura desse texto. Hebreus 6, 12 e 13. Para que não vos torneis indolente, vou ler o versículo 11. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Na verdade, aqui está, eu anotei 12 e 13, é 11 e 12. Paulo, o autor de Hebreus aqui, faz um apelo para que as pessoas tenham a mesma diligência daqueles que têm a plena certeza da esperança. E aí ele fala acerca dessas pessoas, mas imitadores desses
pela fé e pela longanimidade, esses que herdam as promessas. O que eu faço com isso? O que eu faço com isso? Eu persevero, tenho fé e sou diligente na prática de boas obras. Então, essas duas verdades apontadas aí em Colossenses 1 devem fazer isso conosco. Nós carregamos a imagem do Filho de Deus, do Filho que é o próprio Deus, e carregamos também a certeza de que Ele nos fez co-herdeiros com Cristo, e um dia herdaremos a criação, a nova criação. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque essas verdades são tão vívidas, são tão claras, são tão evidentes, e a Tua palavra é tão certeira, tão clara ao nos mostrar o caráter do nosso Senhor, do nosso Salvador. Obrigado a Deus, porque a Ele o Senhor concedeu toda a criação. Por meio dele tudo foi criado. Obrigado porque o Senhor, que é invisível, se fez visível por meio do nosso Salvador. E um dia o veremos como Ele é. E veremos o Senhor por meio dele. Obrigado a Deus por essas certezas. Que o Senhor nos ajude a transformar esse conhecimento em prática de boas obras. Em um zelo fervoroso para mantermos o caráter perfeito do Senhor em nós. Ajuda-nos, ó Deus, por meio do Teu Santo Espírito, que esse processo ocorra diariamente e possamos apagar os borrões de pecado que mancham a imagem do Senhor em nós. Por meio do Senhor Jesus, em nome dele que nós oramos.